Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 134ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido todos os nobres vereadores presentes para que fiquemos de pé para que executamos o hino nacional brasileiro. Pede para o Rodrigo, Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos.
Ata da 133ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Da 17ª Legislatura. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas. Para realizar a 133ª Sessão Ordinária, na sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito, Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário, Josmael Barbosa Treminense. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem online, os caros colegas de trabalho. Eu gostaria que fosse suspenso a leitura que já se encontra no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim, solicitando a suspensão da leitura da ata anterior, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis. Ofício Gabinete 161 de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 017 de 2020, de 30 de julho de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre a denominação de vias públicas e das outras providências para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em deliberação, e o projeto de lei 017/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em deliberação também. Projeto de Lei 001/2020, de 7 de junho de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a instituição do calendário oficial de Presidente Epitácio no Dia Municipal da Fibromialgia, atendimento preferencial em filas, vagas de estacionamento e outras providências. Evangelho Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Projeto de Lei 017 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a denominação de vias públicas e das outras providências. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, e o projeto de lei 017/2020, oriundo do Poder Executivo, estão em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, eles se levantar. Os projetos de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, e 017/2020, oriundo do Poder Executivo, foram deliberados por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores na sessão ordinária de hoje.
Requerimento 070 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: se há estudos realizados pelo departamento competente para substituir as lâmpadas tradicionais existentes na Avenida Tibiriçá por lâmpadas de LED. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 070/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos assistem pelo canal da Câmara, secretário Leonardo, que aqui veio nos prestigiar hoje, né? Na realidade, passando várias vezes pela avenida, e lá está uma escuridão muito grande, e a gente necessita que tenha uma iluminação melhor para as pessoas que moram naquela localidade e também as pessoas que praticam o esporte por ali, fazendo caminhada, corridas e ciclismo. O requerimento 070/2020 continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 070/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 071 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal e o presidente do Comitê de Combate ao Covid-19 da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: se há a possibilidade da administração municipal autorizar a reabertura das academias em nosso município, mesmo que seja parcial. Josmael Barbosa Tremenense, vereador proponente. O requerimento de número 071/2020, de propositura do vereador Josmael Barbosa Tremenense, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josmael. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente. Já foi até pauta de algumas reuniões nossas com o jurídico da prefeitura. E não me recordo se algum vereador tenha feito anteriormente, e se fez, também pode assinar em conjunto. Mas o que me chamou a atenção, essa semana que eu recebi um vídeo de uma mídia social do governador do estado de São Paulo, João Dória, ele inaugurando uma academia no Palácio dos Bandeirantes para os funcionários. Ele até menciona que são 1.500 funcionários que estarão aptos a praticar atividade esportiva naquela academia. E eu não sei nem classificar a atitude do governador com alguma palavra. Eu acho que, no mínimo, uma incoerência. Tendo em vista que diversas cidades do estado de São Paulo estão com as suas academias fechada há 5 meses. Muitas delas não sabe nem se vão retornar às suas atividades, por todos os encargos com funcionários, com despesa que tinha, financiamento de equipamento, de infraestrutura. E o governador inaugura uma academia dentro do Palácio dos Bandeirantes para 1.500 funcionários. Eu acho que aqui em Epitácio não deve ter 1.500 pessoas que praticam atividade física, que divide aí em 6, 7 academias, se tiver aqui. Lá é no mesmo local, um local inclusive pequeno pelo vídeo. Então eu queria ver a possibilidade do comitê e do executivo municipal estarem analisando a possibilidade de uma reabertura parcial das atividades do nosso município. Só por isso, só porque o governador inaugurou uma academia esse mês lá. O requerimento apresentado pelo vereador Josmael continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton Ferreira. Parabéns, Josmael, pelo seu requerimento. E nós temos que ver que o governador Dória, infelizmente,
continua nos deixando na fase laranja. E o que mais a gente quer hoje é a abertura dos bares e restaurantes, as academias, porque o nosso comércio está morrendo já. Então a gente necessita, inclusive, que a gente possa estar fazendo, junto com todos os vereadores, algo, conversando com a prefeita, para ver se a gente consegue fazer igual o presidente Venceslau, tentar reabrir aí parte do comércio nos moldes de segurança para que a nossa população possa estar mais tranquila e que os nossos empresários consigam aí ter um faturamento para honrar com seus compromissos. O requerimento de número 071, de propositura do vereador Josmael, continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 071/2020, de propositura do vereador Josmael Barbosa, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 072 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssimo presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que nos preste a seguinte informação. Quando será colocado em pauta na Câmara Municipal o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2019 e projeto de resolução 003/2019, ambas as matérias dispõem sobre o orçamento impositivo em âmbito municipal. Marlon de Mello, vereador proponente. O requerimento de número 072/2020, de propositura do vereador Marlon de Mello, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Marlon de Mello. primeiramente eu gostaria de cumprimentar os meus nobres colegas, desejar pronto restabelecimento ao Paulo Antônio Lopes e solicitar ao secretário da mesa que leia, por favor, senhor secretário da mesa. Eu não sei se esse acompanhou aí esse projeto de lei ou só foi o requerimento. Só requerimento. Porque pode ser que eu fale, ao falar o nome dos vereadores que assinaram comigo essa propositura nos idos dos anos de 2019. Já faz tempo que a gente vem nessa causa. Se não me engano, assinou comigo o nobre colega combativo Edson Cachorrão, Brasilina. Se não me engano, o Mael e o Fabrício, eu não lembro agora, me desculpe. Mas eu procurei 5 colegas, porque necessitava de 5 assinaturas, e 5 colegas assinaram comigo esse projeto. E o que eu gostaria de falar aqui é só deixar bem rápido, bem simples, nem talvez seja diretamente aos meus pares aqui, aos 13 colegas aqui. Mas lógico que aos 13 e mais. Aqueles defensores da democracia, aqueles que se aproveitam das mídias sociais, aqueles jornalistas politiqueiros, aqueles interessados em, entre aspas, fazer a boa política, aqueles interessados em, entre aspas, de novo, colaborar com a população, eu não sei por que eles nunca se ativeram ao teor desse projeto de lei. Eu só estou fazendo uma ressalva aqui, perguntando para o presidente e sua diretoria quando é que ele vai pôr, também por causa disso. Por causa de saber se essas pessoas já tiveram o trabalho de ler o conteúdo do projeto. Porque quando eu fiz essa propositura, eu tinha comigo que isso daí ia ser excelente para os vereadores eleitos, que a partir de sendo aprovado esse projeto, sendo homologado pela prefeita, é um projeto que daria um poder, mínimo que seja, mas para cada vereador investir aí na ordem de 60 a 70 mil de indicações, de emendas impositivas do Legislativo que teriam que ser feitas pelo Executivo. Isso daí não foi uma invenção.
Isso daí foi baseado numa lei federal, numa lei estadual e uma lei que já está em vários municípios acontecendo. Então, é uma lei que eu achei excelente, daria para cada vereador o poder de também decidir onde é que ia a verba do município, pelo menos para uma praça, uma iluminação de uma praça, calçamento de uma rua, eu não sei o que dá isso daí, mas teria o poder de indicar, impor, já chama-se emenda impositiva. E aqueles espertalhões que fuçam nos sites aí de transparência, de quanto veio para isso, quanto veio para aquilo, onde foi... Ninguém se manifestou, faz 1 ano que isso daí está aí, arquivado aí, foi votado em primeira votação, em segunda votação está só aí aguardando pautar de novo, e eu vou fazer questão de agora em toda a sessão me manifestar para ser pautado esse projeto, e ser votado, e nós estamos numa democracia, e quem quiser pautar que vote a favor de pautar, quem quiser que arquivar, vote a favor de arquivar, não tem problema nenhum, só que é mais de 1 ano que esse projeto está aí, e eu realmente não entendo o porquê que está repousando nesse silêncio total. Tanto da nossa mesa, quanto dos pré-candidatos aí, e dos jornalistas, jornalecos, aqueles que querem só fazer barulho. Então, esse requerimento é nesse sentido. Nós estamos numa época aí de pandemia, numa época onde a gente não tem a público aqui, mas eu acho que é importante. E os senhores 13 vão ter acesso ao teor e eu vou fazer uma gestão forte para que seja votado. Ou aprovado, ou rejeitado, mas eu vou fazer uma gestão forte, inclusive em propaganda em mídias sociais, na minha mídia, para que seja pautado e votado. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. O requerimento 072 de propositura do vereador Marlan de Mello continua em discussão. Está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando o prosseguimento na nossa sessão ordinária, findo os requerimentos escritos apresentados pelos nobres vereadores, coloco à disposição os microfones e espaço para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Boa noite novamente. Esse requerimento é direcionado ao presidente, a gente teve uma conversa cedo, né? Era mais para eu poder ter em mãos, eu queria que o presidente me fornecesse cópias dos pareceres dos prefeitos que já passou, como prefeito Furlan, Picucha, Cássia, que o presidente fornecesse essas cópias dos pareceres para que eu pudesse ter em mãos, para que eu pudesse conferir alguns conteúdos ali dentro, como eu já tinha falado com o presidente hoje, e o presidente me direcionou que eu teria que fazer um requerimento, e gostaria que o presidente visse isso aí, se tivesse a possibilidade de fornecer essas cópias para mim. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira está em discussão. Senhor presidente. A palavra ao vereador Evair Luiz. Eu não entendi, na realidade, o requerimento do vereador Edson. Eu gostaria de pedir para o vereador os pareceres do quê? Das contas que passaram, só para a gente poder votar o requerimento. Realmente é das contas passadas dos prefeitos, Evair. Ah, tá. De 2012 para cá, do prefeito Furlan, 2005 para cá, verdade. Eu raciocinei aqui. Ele já entendeu. O requerimento apresentado pelo vereador Edson encontra-se em discussão. O requerimento encontra-se em discussão, solicitando cópia dos pareceres das contas anuais dos prefeitos Furlan,
prefeito... Ô, senhor presidente, Edson, é só o parecer final, ou é o relatório, ou é a defesa, o Ministério Público? Porque se for tudo, vai ser um calhamaço bem grande. Só Não, eu só quero os pareceres... Isso aí vai causar um pequeno transtorno assim, vai demorar, viu, Edson? Não. E causar um prejuízo de xerox. Não, quanto isso, a casa tem que fornecer, né? Mas o que acontece? É os pareceres, só para mim tirar uns pontos em cima das votações que foi aqui dentro, né? Só os pareceres mesmo, que foi desfavoráveis. Com a palavra a vereadora Denilton Ferreira. Só os favoráveis ou tem os desfavoráveis também? Ó, só quero os pareceres Desfavoráveis. que veio desfavoráveis. É. O da dona Cássia você pode mandar, também foi favorável, mas pode mandar. Precisa definir o requerimento do senhor, os pareceres desfavoráveis ou favoráveis, o senhor precisa definir no requerimento. O desfavoráveis e o que veio favorável dessa última conta da Cássia aí. O requerimento apresentado pelo vereador continua em discussão. Entendeu? Entendeu não? Não pedi todos não, velho. O requerimento, eu entendi que o vereador ele solicitou o parecer das contas desfavoráveis do prefeito Furlan, prefeito Picucha, e o último, nós só temos a prefeita Cássia, que foi favorável, foi aprovado. Ele quer também, né? Você também solicitou esse aí da prefeita? Então o requerimento versa da seguinte maneira: solicitação dos pareceres desfavoráveis às contas do prefeito Furlan, prefeito Picucha, e a última conta, que é da prefeita, só foi até agora votada uma conta só. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, solicitando o parecer das contas, o parecer desfavorável das contas do ex-prefeito Furlan, do ex-prefeito Picucha, e o parecer favorável, que é o único que foi votado, da prefeita Cássia, foi aprovado por unanimidade. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Boa noite aos nobres pares, aqueles que nos assistem pela mídia da Câmara. Requiro à mesa, após o ouvido do plenário em sua forma regimental, que seja solicitado da Secretaria de Saúde, através do seu secretário, para que disponibilize a esta casa a quantidade de pessoas que sofrem de fibromialgia no município de Presidente Epitácio. Se existe esse levantamento, para que eles possam nos disponibilizar. Para que eles nos disponibilizem a quantidade de pessoas que sofrem da enfermidade, né, que é a fibromialgia. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, o presente requerimento também se deve ao fato do projeto apresentado, número 001 de 2020, no que se trata também da fibromialgia no município. Esse projeto ele foi apresentado pela munícipe Edna Zideiro Bispo da Silva, a este vereador, que está mediando junto à Câmara para a aprovação do mesmo. E seria importante esse levantamento, se eles têm esses dados, para que a gente possa trazer junto ao projeto também, que foi deliberado hoje nesta casa. Entrando na discussão, acho esse assunto um pouco interessante, mas eu gostaria de perguntar ao nobre vereador, porque já li algumas coisas sobre essa doença aí no mundo, e o senhor sabe informar, assim, só para efeito de... para efeito de conhecimento, a facilidade que tem de se diagnosticar essa doença, se não tem... porque li alguma coisa há algum tempo, as dificuldades que
que as equipes médicas têm muita dificuldade, mas diz que é uma doença muito sofrida, onde as pessoas sofrem muito e tal. Eu queria, assim, é importante, alguma informação que o senhor tenha sobre essa doença, sobre o diagnóstico, a facilidade, dificuldade, ou não, ou sim, ou como é que funciona, só para a gente saber, só para conhecimento. Senhor presidente, eu até trouxe aqui alguns dados sobre o assunto, né? E aqui fala, né, a síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor em todo o corpo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa sintomas de fadiga, cansaço, sono não reparador, a pessoa acorda cansada, e outros sintomas com alterações de memória, atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma das características da pessoa com a fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. Ela é bastante comum, visto que pelo menos 5% dos pacientes que vão ao consultório e à clínica médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão a um consultório de reumatologia. Essa é do Instituto de Reumatologia. Na reumatologia, são comumente usados critérios diagnósticos para definir se o paciente tem a doença reumática ou é outra. Isso é importante, especialmente quando se faz uma pesquisa, para garantir que todos os pacientes apresentem o mesmo diagnóstico. Muitas vezes, entretanto, os critérios são utilizados também pela equipe médica. Está aqui os critérios para o diagnóstico também. É a dor por mais de 3 meses em todo o corpo, presença de pontos dolorosos na musculatura, 11 pontos de 18 que estão pré-estabelecidos para ser constatada a enfermidade. Deve-se salientar também que muitas vezes, mesmo que pacientes não apresentem todos os pontos, o diagnóstico é feito e o tratamento é iniciado. Esses critérios são alvo de inúmeras críticas, né? Como dissemos anteriormente. Aqui, quanto mais pontos se exigem, mais mulheres e menos homens recebem o diagnóstico. Além disso, critérios não avaliam sintomas importantes da fibromialgia. É uma doença bastante difícil de ser diagnosticada. E tem muitas pessoas que sofrem aqui desses sintomas, como depressão, crise de ansiedade e tudo mais, e não sabem que essa é a doença. Inclusive nos relatos que você pega nessa mesma página da reumatologia, a gente pode perceber que muitas pessoas sofreram mais de 5, 6, até 10 anos aí dessa enfermidade, e agora que elas estão conseguindo um diagnóstico, porque até hoje elas não conseguiam saber porquê, até mesmo os médicos, o porquê dessa enfermidade. E hoje elas estão tendo esse atendimento diferenciado, né? E hoje esse projeto foi apresentado pela Edna ao vereador. Ele vem de uma associação de fibromialgia que está apresentando em várias cidades esse mesmo projeto, para que essa doença ela possa ter uma amplitude muito maior e que as pessoas possam ter um acesso muito maior, até mesmo a questão dos critérios médicos, para diagnosticar com mais facilidade. E aqui fala, né, o que causa a fibromialgia, né? E aqui diz, não existe nenhuma causa única conhecida, mas já temos pista porque as pessoas têm essa síndrome. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que as pessoas sem a doença. Na verdade, seria como se o cérebro dessas pessoas estivessem com um termostato ou um botão de volume desregulado, que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Dessa maneira, nervos, medula e cérebro fazem com que qualquer estímulo doloroso seja aumentado de intensidade. Ela pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, que progride para envolver todo o corpo. O motivo pela qual as pessoas desenvolvem a enfermidade e outras ainda é desconhecido.
Hoje, com técnicas de pesquisas que permitem ver o cérebro em funcionamento em tempo real, descobriu-se que pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo a dor que se referem, mas é uma dor diferente, onde não há lesão na periferia do corpo, e mesmo assim a pessoa sente dor. Toda dor ela é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde devemos apagar o incêndio. Na fibromialgia é diferente. Não há fogo nenhum. Esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. Indica que muitos sintomas, como a alteração do sono, do humor, que eram considerados causadores da dor, na verdade são decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, estes problemas aumentam com a dor de pacientes com a fibromialgia e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Senhor presidente, só reforçando a importância desse projeto para a nossa cidade, que está em tramitação o projeto de lei 4.399/2019, que inclui a fibromialgia no rol das doenças dispensadas de carência para o recebimento do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Esses benefícios são pagos pelo INSS. Essa proposta já passou pelo Senado e também está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, um projeto semelhante ao que o nobre vereador está propondo, e nós já estamos adiantando até o Estado quando estamos falando sobre esse projeto, e vamos ganhar aí uma força para que essas pessoas que sofram com essa doença não precisem ficar em determinados locais, em filas, para que possa ser atendido o mais rápido possível, porque só quem tem essa dor que deve saber como a coisa é difícil ficar permanecendo em uma fila, aguardando aí a nossa demora, tanto nos bancos como em filas de saúde. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Quero dar os parabéns para o novo vereador Evair por esse projeto. Eu falo sentido assim de dar os parabéns porque a gente tem familiares que sofrem dessa doença, então eu posso realmente confirmar que isso é doloroso. Minha mãe mesmo, ela tem essa doença, você entendeu? Passa pelos médicos, mas as respostas que não tem cura. Vive através de injeções, algumas cápsulas que são absurdas também de cara. Então esse projeto, eu acho que os nobres amigos deveremos votar com todo carinho para que a gente venha ajudar outras pessoas que necessitam de estar às vezes aí, que nem o nobre vereador, em filas, tendo a sua dificuldade para ficar em pé, e isso vai atrair mais dores no corpo dessa pessoa quando voltar para a sua residência, porque a minha mãe, ela sente muita dor, e na junta toda do corpo é dor, e isso é muito doloroso. Então, acho que a gente deveria até votar realmente esse projeto mesmo, porque não é fácil essa situação, e é um medicamento que é caro. Ele não é barato, ele é caro, caríssimo. Então, acho que a gente deveria pensar com carinho e dou novamente os parabéns pelo projeto. Com a palavra a vereadora Brasília da Saúde. Boa noite a todos, nobres colegas. Eu quero deixar claro aqui que é com muita satisfação que eu recebo essa ideia desse projeto que para a fibromialgia, que ela é uma doença que ela se instala no sistema nervoso. Tem uma irmã minha que mora hoje na cidade de Campo Grande, tratou dessa enfermidade aqui em Epitácio há mais de 20 anos. E ela não dá em radiologia, nem em ultrassom, nem em tomografia, nem em exames laboratoriais. Ela é uma doença que ela começa
na musculatura e ela vai tomando conta do corpo do indivíduo, porque quanto mais dor ele tem, mais o sistema nervoso se eleva. E quando ele fica nervoso, a doença se espalha no corpo inteiro, né? Então, é uma doença neurológica, é uma doença preventiva, disse o médico de Campo Grande para minha irmã. Hoje ela toma um remédio, R$300, 30 cápsulas, que ele passou para ela, ela já não andava mais, ela não conseguia ficar de pé. A musculatura, a articulação do joelho já estava praticamente perdida, porque ela não... E essa doença, ela necrosa o osso, ela necrosa os joelhos, ela necrosa a parte onde tem menos musculatura e trabalha mais a parte óssea. Então, ela é uma doença neurológica, ela é do sistema nervoso. Você pode ver toda pessoa que tem essa enfermidade, ele é super agitado, ele é super nervoso, ele é super inquieto, porque essa doença abala, né? Então, para descobrir, não é só nós votarmos o projeto, nós temos que ter profissionais alinhados com essa doença, estudando essa doença. Tem que fazer um estudo do ser humano, cada ser humano, cada pessoa é de uma maneira. Mas o que o médico e o especialista da minha irmã falou, ele vai para os Estados Unidos 3 vezes por ano para fazer estudos. Ele diz que é do sistema nervoso. Às vezes a pessoa passou um nervoso muito grande, lá na infância ele é um trauma. E esse trauma vem a atingir a pessoa depois dos 30, 40 anos, que a pessoa já passa para a idade adulta e depois vai para a idosa. Então, eu sei que ela é tremenda, eu sei que não tem injeção que dá, uma medicação que você tira a dor dela, uma morfina, que tira. Né? O que tirava a dor da minha irmã era o Tuplexil associado com Neosine e água destilada, fazia na veia, porque ela gritava de dor dia e noite. Então, é uma tremenda de uma enfermidade causada pela parte neurológica. Parabéns ao Evair, que achou essa senhora que tem esse problema aqui em Epitácio, porque a gente vê que os pacientes não saem da ortopedia, é de noite atrás do ortopedista, que a doença ele acha que é nos ossos, e não é, na musculatura, ela é nos nervos, porque ela é gerenciada pelo cérebro. Então, se ela tem um comprometimento na parte do cérebro, ela tem essa dor constante. O que mais faz a gente sentir dor é a parte do cérebro, porque ele registra tudo, é o computador que não falha, né? Então, nós temos que pensar no projeto e na especialidade. Porque hoje a gente vê que tem um monte de aspirador em todo lugar do Brasil e não tem quem manuseia. Não temos pessoa para fazer intubação, não temos médico para fazer intubação. Então, nós temos o problema, mas nós também não temos profissional formado nessa área. Campo Grande está sem médico praticamente, a cidade do Mato Grosso do Sul, as mais distantes estão sem médico. Então, o que você vê? É falta do quê? Do profissional. Porque os salários dos governos estadual e federal são tão ruins para os profissionais da área que eles preferem ficar no particular. Então, quem está com a dor, tirania desse tipo aí, ele vai pagar mesmo uma consulta, seja em que lugar for. Porque, infelizmente, os médicos ganham muito mal e eles não ficam na rede pública e eles não ficam atendendo o SUS. Eles vão atender a C. Camargo, vão atender hospitais de coisa de nome, mas não ficam na rede estadual, porque é igual o professor, médico é igual o professor. Quanto mais trabalha, menos ganha. Então, ninguém valoriza essa parte. O enfermeiro, quanto mais ele se desdobra, todo mundo sabe que a enfermidade está na mão deles, porque eles é quem dá banho, eles é quem cuida, eles é quem zela. O médico é quem é o sustento daquilo, mas não valoriza. Então, é muito complicado. A gente tem as doenças e não é só essa, não. Tem outras muito mais graves. Mas parabéns pelo projeto. Estou aqui para assinar junto, porque eu sei o que é gerenciador. Porque eu trabalhei lado a lado com pessoas enfermas e não é fácil. A dor tira a alegria, tira tudo, tira a esperança, tira tudo do ser humano. Porque uma dor não é fácil para você gerenciar ela. Obrigado, Evair. Muito bem, quero que você traga esse projeto para que a gente possa assinar tudo junto, para criar força. Mas que tenha especialidade. Se nós não tiver especialidade para isso, é um tiro no escuro, né? Porque a gente vai ficar andando de um lado para o outro aí, como estamos com as outras enfermidades também, Brasil afora. O Brasília, o projeto já está para votar
E o projeto ele dispõe sobre a instituição, né, no calendário oficial do município, o Dia Municipal da Fibromialgia e o atendimento preferencial nas filas, vagas de estacionamento e da outras providências. O projeto ele trata deste assunto que esta pode ser matéria competente do Legislativo, porque não gera custos ao Executivo. Então, dentro da competência nossa, esse é o projeto que nós conseguimos hoje para o município. Ele já se encontra, foi deliberado hoje nessa casa e já está à disposição, na hora de sair daqui, para apreciação dos nobres vereadores. Concluindo o requerimento de Vossa Excelência no sentido de... Agora há pouco. Repetindo. Que a Secretaria de Saúde possa nos disponibilizar a quantidade de pessoas, se eles têm esse levantamento, ou para que façam, né? Para que nos disponibilize a quantidade de pessoas que sofrem hoje, já foram diagnosticadas, né, pela fibromialgia no município de Presidente Epitácio. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Ivair está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Ivair Luiz foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 017/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em votação o parecer e logo em seguida o referido projeto. Parecer conjunto 017 de 2020, de 10 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 017 de 2020, de 30 de julho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação de vias públicas e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, assinam Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Sestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josmael Barbosa Intraminense, membro. Deu o projeto também já? Pode colocar. O parecer conjunto 017/2020 ao projeto de lei 017/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido parecer agora encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 017/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 017/2020, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 017 de 2020, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a denominação de vias públicas e das outras providências. Artigo 1º, a Rua L, localizada no loteamento denominado Residencial Joia Ribeirinha, passa a denominar Rua João Coelho de Souza. As travessas localizadas no loteamento denominado Granja Agrícola Elvésio passa a ter as seguintes denominações:
1. De travessa A para a travessa José Dirceu da Silva. 2. De travessa B para a travessa Mari Garcia da Silva. 3. De travessa C para a travessa Antônio Montanhei. 4. De travessa D para a travessa Gerson Ferreira de Lima. O artigo 3º, a biografia dos homenageados fará parte integrante desta lei. Artigo 4º, a Divisão Municipal de Cadastro tomará as providências necessárias para a atualização cadastral das vias públicas na forma constante desta lei, além de comunicar os órgãos interessados, tais como Correios, Cartório do Registro de Imóveis, Energisa, Serviço de Energia e Companhia de Saneamento Básico, Sabesp, Vivo Serviço de Telefonia, Associação Comercial Industrial, ACIP e etc. Artigo 5º, as despesas com a execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 30 de julho de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 017/2020, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Em primeira discussão. Senhor presidente, só um detalhe do projeto, aí fala que avisar todo mundo e a companhia Vivo e as outras operadoras, né? Eu acho que tem que acrescentar todas as outras operadoras aí no projeto também. O projeto continua em primeira discussão. Continua em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles se levantar. O projeto de lei 017/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles se levantar. O projeto 017/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei 002/2018, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. O parecer está com a data do projeto, né? Agora, quem que seriam os... Parecer conjunto 016/2018, de 14 de março de 2018, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 02/2018, de 6 de março de 2018, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre disciplina ou controle de eutanásia de animais portadores de leishmaniose no âmbito do município de Presidente Epitácio e das outras providências. Parecer quanto à forma e quanto ao mérito são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josmael Barbosa Traminense, membro. O parecer 016, parecer conjunto ao projeto de lei 002/2020, oriundo do Poder Legislativo, está em primeira discussão. Senhor presidente, a respeito dos pareceres, em 2018 a comissão não era formada por esses membros. Teve alteração na legislatura de 2019 e 2020. Eutanásia. Não, vamos... É só corrigir ele aqui. O parecer... É
Só a gente corrigir ele já dá para votar. O parecer vai ser corrigido a data, então. Então, o parecer continua em discussão, tá? Primeira discussão. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantar. O parecer conjunto das comissões foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 002/2018, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 002/2018 para que possamos colocar em primeira discussão, segunda discussão, primeira votação e segunda votação. Projeto de Lei 002/2018, de 6 de março de 2018, do Poder Legislativo, que dispõe sobre disciplina ou controle da eutanásia de animais portadores de leishmaniose no âmbito do município de Presidente Epitácio e das outras providências. Artigo 1º. Esta lei disciplina o controle da eutanásia de animais portadores de leishmaniose. Artigo 2º. Quando o animal for diagnosticado com leishmaniose, o proprietário terá o direito de optar pelo tratamento ou pela eutanásia, sendo devidamente informado pelo veterinário do CCZ, Centro de Controle de Zoonose, sobre a melhor opção para o caso. Artigo 3º. O CCZ, Centro de Controle de Zoonose, é obrigado a esclarecer ao proprietário sobre os tratamentos existentes e os riscos de manter um animal diagnosticado com leishmaniose no âmbito residencial, sendo o direito do proprietário do animal optar pela eutanásia ou tratamento. Parágrafo único. Ao proprietário é garantido o direito de realizar o exame de contraprova, bem como ser cientificado que, se optar pelo tratamento do animal, os procedimentos ficarão integralmente às suas expensas, estando sujeito ao acompanhamento clínico e exames laboratoriais pelo órgão municipal competente. Artigo 4º. Caso o proprietário escolha pelo tratamento, além de assinar um termo de responsabilidade, o tratamento deverá ser realizado por médico veterinário de sua confiança e sobre a supervisão do médico veterinário cadastrado no Centro de Controle de Zoonose do município. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O projeto de lei 002/2018, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 002/2018, de propositura do vereador Adenilton, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 002/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária de hoje, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação 057 de 2020. Ementa: restauração do leito carroçável na quadra 10 da rua Joaquim Ferreira da Rocha. Indico nos termos do regimento interno, excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente restaurar o leito carroçável na quadra 10 da rua Joaquim Ferreira da Rocha. Marcos da Silva Florencio, Adenilton Ferreira da Silva e Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereadores proponentes. Indicação 158 de 2020.
Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente construir um dispositivo de acesso e retorno em frente à estrada principal do Espaço Criança. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 159 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente construir um dispositivo de acesso e retorno na confluência da Avenida Tibiriçá com a Avenida Ana Paula. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 160 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente estudar a viabilidade de limpar as fossas sépticas no bairro Jardim Real 2. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 161 de 2020, indico nos termos do regimento interno ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que determina o setor competente estudar a viabilidade de reabrir a Câmara Municipal ao público, respeitando as regras de distanciamento social. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 162 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente fazer a limpeza na rua Veloso 7, no bairro Vila Porto Tibiriçá. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 163 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente revitalizar a ciclovia no bairro Vila Porto Tibiriçá. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 164 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente fiscalizar as obras na Avenida Tibiriçá. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicações era só, senhor presidente. Fim dos trabalhos da sessão de hoje. Quero agradecer a presença dos nobres vereadores, agradecer àqueles munícipes que nos acompanharam de casa pela internet e convidá-los para participar da próxima reunião nossa, da próxima sessão nossa ordinária, que será realizada no dia 17 de agosto, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, meu muito obrigado, e declaro a sessão encerrada.